Feito esse, feito esse comunicado aqui preliminar, né, do retorno das nossas atividades presenciais no KPG a partir do final de semana que vem, vamos aqui retomar, então, os ensinamentos, os estudos do Django Control. Bom, como eu havia já comentado para vocês no nosso último encontro, a ideia hoje seria trazer, como já havia também sido explicado, né, como método do nosso estudo aqui desse texto tão precioso, de conjugar diferentes ensinamentos de mestres sobre esse tema. Então, não só fazer o estudo direto do texto raiz do Django Control, do Keizo, né, criação e completude, portanto, manusear diretamente o texto do Django Control, o que a gente vai fazer, o que a gente se propôs a fazer ao longo desse percurso, é fazer isso acompanhado dos ensinamentos do Kalu Rinpoche, que foram dados de forma online ao longo do ano passado para nós. Então, a gente recupera alguns dos ensinamentos que o Rinpoche deu e que estão disponíveis no nosso site do KPG, e, ao mesmo tempo, a gente faz esse estudo utilizando os comentários do Trango Rinpoche, que está nesse livro aqui, Pontos Essenciais da Meditação Tântrica, Criação e Completude. É a introdução da Sarah Harding, que a gente já estudou juntos, com os comentários do Trango Rinpoche. A gente viu até agora, a gente chegou até a instância número 4, e nela, até chegar nela, a gente fez muita referência aos ensinamentos que o Kalu Rinpoche deu, e hoje eu queria começar a trazer para vocês os comentários do Trango Rinpoche, para a gente poder fazer a leitura daqui para frente da instância 5, utilizando um pouco da metodologia que o Trango Rinpoche utilizou para apresentar esse texto, né? É uma forma bem didática, então, bem do estilo tibetano, né? Ele começa aqui a partir da instância 5, falar dos 8 pontos essenciais para abordar o caminho. Tem sempre essas coisas, né? Os 8 pontos essenciais, as 5 não sei o quê, os 8 não sei o que lá. Isso dá um pouco recursos para a gente fazer essa leitura de maneira bastante detalhada, bastante aprofundada, seguindo uma metodologia própria, da forma como é ensinada pelos próprios tibetanos e daí por diante. Então, não é uma leitura aleatória. Hoje, então, a gente vai entrar nos comentários do Trango Rinpoche para fazer a leitura da instância número 5. Vou recuperar uma coisa com vocês aqui. A instância número 4, a qual o Kalu Rinpoche fez uma referência dizendo, olha, se vocês não conseguirem apreender nada nesse texto do Django Control, se vocês simplesmente aprofundarem o sentido dessa instância número 4, já valeu a pena. Ele considera essa uma instância fundamental. E ela é uma instância que não se esgota em si própria, é isso que eu queria mencionar com vocês, porque ela diz o seguinte: a única pedra angular da prática é a renúncia, a única porta de entrada na prática é o respeito, a única abordagem à prática é a compaixão, a árvore da vida da prática é o empenho determinado, praticar de forma constante é estar conscienciosamente lúcido, a remoção dos obstáculos à prática é a fé nas 3 joias, a potencialização da prática é a devoção ao guru, a prática inequívoca é a instrução do guru, o ponto essencial da prática é que o conjunto das 3 raízes, combinadas com todas as mandalas pacíficas e iradas, surgem como manifestação do guru. Isto é suficiente.
Isso é o que diz a instância 4. E o Kalu Rinpoche, no primeiro ensinamento que deu sobre o texto do Criação e Completude, ele detalhou um pouco o que significa cada um desses conceitos que foram trazidos aqui, que a gente viu já na aula passada. Então, a gente já viu, né, a maneira, enfim, vamos dizer, sintética, né, com que o Rinpoche apresentou o conceito de renúncia, né, um conceito bem, bem particular. A gente pode até em algum momento retomar isso, a renúncia num sentido profundo, não a renúncia simplesmente voltada à negação de situações que podem auferir obstáculos para a minha prática, enfim. A gente já viu isso. Então, o Rinpoche apresentou abreviadamente, né, esse conceito de renúncia, de respeito, de compaixão, de empenho, de lucidez, devoção pelo guru, fé nas 3 joias. Isso foi apresentado rapidamente pelo Kalu Rinpoche quando ele deu o primeiro ensinamento desse texto. Mas o que a gente vai ver aqui, e nós vamos seguir os ensinamentos do Kalu Rinpoche, e de alguma forma ele vai retomar esses pontos. Por que ele vai retomar esses pontos? Porque a partir da instância número 5, o que o texto do Django Kotru vai fazer é justamente detalhar cada um desses pontos. Então, qual é o conceito de fato de renúncia? Qual é o conceito de respeito pelas 3 joias e daí por diante? Eu diria que mais ou menos da instância 5 à instância 12, o que vai 11 ou 12, o que basicamente vai ser feito vai ser detalhar um pouco o conteúdo dessa instância 4, que é muito sintético, concorda? Simplesmente dizer a única pedra angular da prática é a renúncia, para a gente que quer estudar esse texto a fundo, ainda não diz muita coisa. Qual é a compreensão de renúncia que o texto traz? Então, foi isso que um pouco o Rinpoche trouxe no primeiro ensinamento que ele deu, e o que a gente vai recuperar agora de maneira organizada, metodologicamente, da forma como o Trango Rinpoche apresenta esses conceitos todos, né? E a gente vai ver, então, o que é isso. A gente provavelmente, nos próximos encontros, vai se debruçar detalhadamente nos comentários agora do Trango Rinpoche, claro, fazendo a leitura do texto raiz, porque é esse o texto que a gente está estudando, né? Mas vamos se apoiar aqui, portanto, em Trango Rinpoche e Kalu Rinpoche. Até aí, gente, alguma dúvida? Aqui eu só estou trazendo um pouco a metodologia, explicando, porque a gente vai, para vocês não ficarem perdidos, a gente sai de um texto, entra em outro, cita um outro mestre, daí por diante, mas, como é óbvio, todos eles apontam, né, para a leitura sistematizada do texto raiz Kyezo do Django Kotru. Então, para a gente não fugir muito, né, do texto raiz, no momento em que a gente aprofunda nos comentários, eu vou ler aqui pausadamente a instância 5. Portanto, seguindo a sequência da onde a gente parou, e vamos ver o que ela diz, e aí a gente vai, então, entrar no texto do Trango Rinpoche, que vai trazer os comentários. Instância 5. Os indivíduos mais afortunados são aqueles que se desenvolveram em vidas passadas, que já alcançaram a plena capacidade da devoção e que nascem como grandes seres superiores. Para eles, ainda que não sigam as etapas da prática, a percepção da verdadeira natureza da realidade, o Dharmata, é possível. Para todos os demais, é como disse o nobre Nagarjuna: ouvir o Dharma conduz à contemplação, e da contemplação surge a experiência da meditação. Essa é a sequência. Assim, se você abandonar a distração e for continuamente diligente,
Primeiramente, a inteligência que surge da escuta conduzirá à compreensão das características gerais dos fenômenos da existência cíclica, samsara, e sua transcendência, nirvana. Então, a contemplação pacificará o apego grosseiro à realidade das aparências ilusórias. A meditação desenvolverá a experiência direta definitiva da natureza da mente e assim por diante. Então, o que ele está detalhando aqui é o conceito de estudo, reflexão e prática, que são os 3 passos fundamentais no caminho do budista. Ele está dizendo aqui que existem aqueles que nascem por uma questão kármica com as condições já absolutamente favoráveis para compreender o sentido último dos ensinamentos. Né? Como ele diz aqui, para alcançar a percepção da verdadeira natureza da realidade, do Dharmata. São pessoas que já vieram com um grau de amadurecimento na prática desde o início da sua vida, dessa vida, né, digamos, da vida atual. Mas, obviamente, em virtude de causas e condições acumuladas ao longo de vidas e vidas e vidas passadas. Para esses, a noção de estudo, reflexão e prática, ela, digamos, é desnecessária. Porque na medida em que um grande ser, né, que já vem acumulando um karma, ações virtuosas, vem acumulando já uma compreensão do sentido último dos ensinamentos do Senhor Buda, no momento em que ele escuta um breve ensinamento, no momento em que ele entra em contato com uma representação simbólica do Buda e daí por diante, ele rapidamente já atualiza todo aquele amadurecimento da compreensão dos ensinamentos e é desnecessário para ele fazer estudo, reflexão e prática. Ele já está numa condição já bastante avançada. Para todos nós outros, o texto vai trazer aqui, é fundamental, como diria Nagarjuna, o estudo, reflexão e prática. Então, continuando aqui a instância 5, que é muito comprida, né? Dessa forma, os estágios prévios agem como causas para o surgimento desse último, né? Esse último estado de compreensão, né, dos ensinamentos do Senhor Buda na sua condição última. Quando esse não for o caso, é como se desejasse resultados sem causa alguma. Você poderia alegar que sua acumulação, purificação e prática são as mais excelentes, lamentando as dificuldades de uma prática que seria meramente conjectural. Se não há uma compreensão por meio do estudo, reflexão e prática, do sentido profundo dos ensinamentos do Senhor Buda, por mais que você tenha práticas diligentes, disciplinadas e daí por diante, se não há essa associação com o sentido profundo dos ensinamentos, ela vai ser só uma prática vazia, digamos assim. Esse tipo de experiência não conduzirá à convicção. Sem convicção, você permanece estagnado em dúvidas. E a dúvida é o obstáculo supremo singular. Quem já... Enfim, né, só fazendo uma referência de onde isso é trazido com um certo detalhamento, quem se lembra na prática de tara branca ou tara verde, se fala que Tara é a liberadora dos 8 medos. Por exemplo, eu faço referência aos ensinamentos do Khenpo Karthar Rinpoche na prática de Tara branca, né? Quando ele está falando sobre os 8 medos, ele vai explicar os 8 medos, né? Da forma como ele vem nos ensinamentos clássicos, é o medo do fogo, o medo da água, o medo dos leões e daí por diante. E aí ele vai dizer, olha, talvez esses medos hoje na vida moderna já não façam mais tanto sentido de uma forma literal, mas não é só disso que se trata. Por exemplo, o 8º medo ao que se faz referência é o medo dos canibais.
E aí o Kempkarta vai dizer, talvez hoje no mundo moderno, uma preocupação com canibais já não tenha muito sentido. Ainda que existam tribos canibais e daí por diante, vamos imaginar, nós estamos às vezes fazendo referência a ensinamentos do século XI, século XII. Imagina mundo afora, né? Por exemplo, aqui no Brasil, até o século XVI, XVII, haviam muitas tribos que eram canibais, isso era um meio real. Mas o Kempkarta vai dizer o seguinte, mas não é só essa alusão ao sentido literal dos 8 medos, aos quais a gente faz referência, medo do leão, concretamente, do fogo, da água, dos canibais, daí por diante. Mas aqui, quando se fala em canibais, ele diz, esse talvez seja o medo fundamental, que é o medo da dúvida. Então, quando a gente faz a prática de Tara, um dos 8 medos que a prática contribui para dissipar é o medo da dúvida, o medo da falta de convicção no sentido dos ensinamentos. Eu estou fazendo a prática de Tara, mas eu falo, tá, mas eu estou me visualizando como Tara, mas será que isso resolve mesmo? Eu estou fazendo a prática budista, estou me aprofundando, eu falo, mas será que existe vida depois da morte mesmo? Essa coisa de Sansara. Tudo bem, o Lama fala, a gente fala, mas será que é assim mesmo? Peguei aqui 2 exemplos, só para dizer que quanto mais houver dúvida e questionamento sobre o que se faz, o sentido profundo da prática, mais difícil é você progredir no caminho. Porque esse nível, esse tipo de dúvida, ele vai maculando a sua prática. Ele vai tirando a intensidade da sua prática. E quanto mais a prática vai avançando, parece paradoxal, mas essa intensidade ela vai ficando cada vez mais sutil. Não significa dizer que ela seja menor, mas é uma intensidade sutil. E uma simples dúvida pode ser suficiente para desmontar a tua prática. Bom, numa sociedade questionadora como a nossa, né, que constrói o pensamento racional e daí por diante a partir de uma perspectiva empírica, científica e daí por diante, a dúvida parece uma virtude, de certa forma. Eu não devo aceitar as coisas de maneira cega e daí por diante. É preciso questionar, é preciso duvidar e daí por diante. Mas veja, como transcender, portanto, essa dúvida? E o que o texto vai dizer aqui é por meio do estudo, da reflexão e da prática. Se o estudo, a reflexão e a prática não é suficiente para dirimar suas dúvidas, e você continua questionando e daí por diante, das duas uma, ou o ensinamento do Sr. Buda, então, não tem validade, ou talvez a sua prática de estudo, reflexão e prática não foi suficiente para que você pudesse, a partir da experiência concreta da sua própria prática, compreender profundamente do que se tratam os ensinamentos. Então o texto vai dizer isso, ele vai dizer, você poderia alegar que sua acumulação, purificação e prática são as mais excelentes, lamentando as dificuldades de uma prática que seria meramente conjectural. Esse tipo de experiência não conduzirá à convicção. Sem convicção, você permanece estagnado em dúvidas, e a dúvida é o obstáculo supremo singular. É o que o Django Control vai dizer. Quando a convicção surge por meio da escuta, da contemplação e da meditação, ainda que alguém diga essa meditação te levará ao inferno, você não se amedrontará e permanecerá extremamente confiante. Qualquer coisa que seja dita em relação à validade dos ensinamentos não vai te impactar em nada. Mas não vai te impactar em nada porque você cegamente acredita naquilo que o Lama fala e daí por diante. Não. Por conta do amadurecimento da sua própria prática, que se dá por meio do estudo, reflexão e prática.
É disso que vai se tratar, então, essa instância número 5. E essa instância número 5, ela ainda não está detalhando aqueles conceitos todos que a gente fez referência na instância 4. Renúncia, respeito, compaixão, empenho determinado, lucidez e daí por diante. Mas, na forma de apresentar o texto dada pelo Trango Rinpoche, ele vai fazer referência aos 8 pontos essenciais para abordar o caminho. E o primeiro deles é a compreensão do que é o Dharma. Por isso que é importante a gente trazer os comentários do Trango Rinpoche, porque aqui ele vai metodologicamente explicar ao que se faz referência a essa instância número 5. É o primeiro dos pontos essenciais para se abordar o caminho. E a partir da instância 6 até a instância 11 e 12, o que o texto do Django Contru vai fazer é detalhar um pouco mais esses conceitos contidos na instância número 4. Tá bom? Então, eu li para vocês aqui a instância número 5 para a gente entender mais ou menos do que se trata o texto raiz. E agora a gente vai, então, entrar nos comentários trazidos pelo Trango Rinpoche, que elucidam um pouco o sentido dessa instância número 5. Tudo bem? Tá claro até aqui, gente? Então, vamos lá. Antes, eu vou trazer aqui a introdução que o Trango Rinpoche faz para começar a dar os ensinamentos dele sobre o texto Kyezo, o texto Criação e Completude. Eu só quero pegar aqui, porque eu sei que em algum lugar aqui do livro eles mencionam aqui, ó. Não é exatamente aqui. Só para vocês saberem, esse texto do Trango Rinpoche, ele é na verdade, uma série de ensinamentos que o Trango Rinpoche deu. Eu não sei se é isso aqui, se foi em San Antonio, no Texas, nos anos 80. Depois eu acho aqui exatamente, mas aqui na introdução, em algum lugar, eles comentam eles comentam onde foi que o Trango Rinpoche deu esses ensinamentos. Depois quando eu achar, eu trago essa informação para vocês. Mas essa introdução, então, é a introdução que o Trango Rinpoche deu quando ele ia começar a dar os ensinamentos sobre esse texto. Ele vai dizer o seguinte: neste ensaio discorrerei sobre as etapas da criação e da completude, de acordo com o texto A Essência da Criação e da Completude, que foi composto pelo grande Django Contru. Em particular, entre ambos os tópicos, a etapa de criação e a etapa de completude, focaremos, sobretudo, na etapa de criação. Então, vocês vão ver que os comentários do Trango Rinpoche vão tratar mais sobre a etapa de criação. Apesar de que, de certo modo, nossa prática principal seja a etapa da completude, a prática da etapa de completude depende inteiramente da estabilidade e da bênção da etapa da criação. Assim como, por exemplo, a prática de Vipassana ou de Insight depende que se tenha obtido uma concentração ou chamata estável.
O que ele está querendo dizer aqui, né? Quando a gente faz a prática, por exemplo, de Chirenzi ou de Tara e daí por diante, uma prática da divindade, como a gente já mencionou outras vezes, é um exemplo clássico, não o único, onde você tem claramente ali as etapas de criação e de completude. Na etapa de criação, você vai fazer o desenvolvimento da visualização da divindade, e daí por diante vai se concentrar, vai fazer a recitação do mantra, para depois você dissolver aquela visualização e permanecer no estado natural da mente, que é a etapa de completude. Isso é uma coisa fundamental de se compreender. A prática da divindade, ela vai conter na sua grande parte os meios pelos quais você pratica a finalidade última da prática. Quando a gente está falando das práticas das divindades, do budismo tibetano, a gente fala dos meios hábeis. Talvez fosse equivocado dizer que a prática de divindade ela é meio e não é fim, porque na prática de divindade você tem o meio e o fim. Os meios, digamos, e o fim. A que fim nós estamos se referindo? Ao reconhecimento da natureza da mente. Ao desabrochar da sua natureza última. O meio pelo qual você faz isso é, por exemplo, uma prática da divindade que, na sua grande parte, vai utilizar recursos para você ir se desidentificando de uma identificação, né, de uma percepção da realidade a partir de uma lógica de dualidade grosseira, e aos poucos dissolvendo essa visão grosseira, reconhecendo que essa natureza última é a mesma que a de Chirenzi e daí por diante, e aí depois, num determinado momento, você, inclusive, dissolve esses recursos para permanecer no estado natural da mente. E o que o Trango Rinpoche está dizendo aqui nessa introdução é que se você não tem muito bem consolidada essa etapa de criação, fica absolutamente difícil você compreender do que se trata efetivamente a etapa de completude. Por isso que ele vai dizer, apesar de que, de certo modo, nossa prática principal seja a etapa de completude, a prática da etapa de completude depende inteiramente da estabilidade e da bênção da etapa da criação. Assim como, por exemplo, a prática de Platon depende que se tenha obtido uma concentração, ou um shamatha estável. O que ele quer dizer com isso? Veja, quando eu estou fazendo a prática de Shiné, qual é o propósito da prática de Shiné? Ainda que ela vá desenvolver habilidades de foco, de concentração e daí por diante, o que se quer com a prática de Shiné é estabilizar a mente, é acalmar a mente. Shiné é pacificação. Portanto, ela não é um fim em si, ela é mais um meio do que um fim. No momento em que eu pacifico a minha mente, fica mais fácil eu olhar para ela e praticar Platon. Para quem já teve algum contato com a prática de Platon, que é olhar e não discursivamente, mas de certa forma, questionar a natureza dessa mente para desenvolvimento da sabedoria. Se a sua mente não está ainda estável, é muito difícil, principalmente na perspectiva do Mahamudra, né? Não é assim que a linhagem do Dzogchen vai apresentar, mas na linhagem do Mahamudra é fundamental que essa mente já esteja mais trabalhada, um pouco mais estável, para que eu seja capaz de olhar para ela e reconhecer a natureza dela. E isso só vai ser possível, nessa perspectiva trazida pelo texto, se você tiver feito bem a etapa de criação. Diria para vocês que um pouco, né, ou nem um pouco, eu diria que boa parte daquilo que se refere ao texto raiz
na instância 5, quando fala de estudo, reflexão e prática, ele está fundamentalmente aqui se referindo à etapa de criação. Não aqui de uma forma convencional, numa prática de divindade, né, onde fica mais fácil associar a noção de criação com o desenvolvimento da visualização da divindade. E às vezes a gente imagina que a etapa de criação só está vinculada a uma prática de uma divindade, onde eu faço a criação, digamos, a visualização da divindade. Não, quando eu estou falando em estudo, reflexão e prática, eu estou também me referindo à etapa de criação, que é uma maneira aos poucos de você ir trabalhando a tua mente para que essa compreensão vá amadurecendo e você tenha condição de fazer a prática da completude, onde fundamentalmente não há nada a se fazer. É um estado de consciência onde não há meditação, mas também não há distração. E ao que se refere quando eu estou falando de um estado de consciência sem meditação e ao mesmo tempo sem distração? É um estado de uma aparente passividade plena, SQN, só que não. É tão intuitivamente óbvio e evidente que passa a ser um obstáculo. Esse é um dos obstáculos, né, para a prática do Mahamudra. A natureza da mente ela tá tão na nossa frente que eu não consigo enxergar. O que vai fazer com que eu seja capaz de enxergar algo que é tão óbvio, que é a minha própria natureza? Uma boa etapa de preparação. Um bom exercício que se faz de treinamento da própria mente. Portanto, a prática, por exemplo, como o Lojong, é uma prática onde é um treinamento da mente. Lojong significa treinamento da mente. É uma prática onde eu vou treinar fundamentalmente a prática da compaixão como uma forma de ir preparando ou de me conectando com a própria natureza da minha mente, que é plenamente compassiva. Mas para que eu reconheça o aspecto último dessa compaixão, eu preciso praticar essa compaixão ainda numa lógica dualista, porque é assim que a gente ainda percebe a realidade ao nosso redor, entende? Tudo isso, portanto, essa forma de trabalhando, preparando a nossa mente, é para depois, na etapa de completude, permanecer num estado natural. Num estado onde, aparentemente, não há nada a se fazer. Não há uma meditação especial a se fazer. Se a gente toma esse conceito convencional de meditação, né? Mas, ao mesmo tempo, não há distração. Eu não me deixo levar pela visão dualista e grosseira da realidade com a qual eu aprendi a conviver desde o momento da minha concepção, do meu nascimento. Então, um estado, como eu estou dizendo para vocês, onde parece que não há nada a se fazer, mas, bom, se não há nada a se fazer, por que eu já não sou Buda agora? Por que eu já não tenho todas as qualidades de um Buda e daí por diante? Porque eu ainda não reconheço a natureza da mente. E essa é uma questão fundamental. Quando o texto vai dizer esse tipo de experiência não conduzirá à convicção a qual eu fazia referência, sem convicção você permanece estagnado em dúvidas, e a dúvida é o obstáculo supremo singular. Essa convicção tem a ver com o amadurecimento da sua prática, que é capaz de reconhecer a natureza da mente. E essa, portanto, não é uma convicção que vem do campo discursivo, intelectual. É uma convicção que surge no campo experiencial. E é extremamente sutil. E o que vai criar as condições para eu poder navegar nesse ambiente plenamente, profundamente sutil, é uma boa etapa de criação. Por isso que o Trango Rinpoche diz isso, né? Que
focaremos sobretudo na etapa de criação. Os comentários que ele vai dar e que a gente vai estudar ao longo dos próximos anos vão ser comentários bastante aprofundados no que diz respeito à etapa de criação. Porque se isso estiver muito bem trabalhado, a etapa de completude ela vai ser conhecida, digamos, não do ponto de vista discursivo, mas experiencialmente de uma forma mais natural. Não há muito mais o que se dizer se você trabalhar bem a etapa de criação. A etapa de completude se revela tal como ela é. Mas é preciso aprofundar bastante a etapa de criação para que isso possa acontecer. E o caminho que vai ser trazido é o caminho do estudo, reflexão e prática. Escuta, né? Seja estudo teórico de livros ou a escuta dos ensinamentos, a reflexão sobre aquilo. É preciso fazer um escrutínio disso que eu recebo e daí por diante. E isso não só do ponto de vista lógico, mas do ponto de vista prático, de colocar aquilo em prática para saber se aquilo realmente faz sentido ou não. Esse é o caminho, portanto, da execução de uma boa etapa de criação. Então, ainda na introdução, o Trango Rinpoche vai dizer: esse é um tópico de estudo muito apropriado. É fácil falar de Shiné e Rlaton, ou Shamatha e Vipassana, e ouvir explicações sobre o Mahamudra ou explicações focadas somente na etapa de completude. No entanto, é importante escolher não o tópico que soe bem, mas sim aquele que será o de maior benefício prático, que de fato possibilitará que os estudantes progridam em suas práticas de meditação. Portanto, é apropriado que sejam abordados os temas de mais difícil compreensão, porque são estes, em especial, que precisam da explicação mais completa. E é isso que o Trango Rinpoche se dispõe a fazer nesses ensinamentos. Até aí, tá claro, gente? Eu não sei se pode parecer muito árido tudo isso que eu estou trazendo. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser perguntar, fica à vontade. Em seguida, na introdução, o Trango Rinpoche vai dizer: ao examinar a sua mente, algumas impurezas que você pode descobrir na sua motivação para o estudo e a prática são a competitividade, a arrogância e o egoísmo. De certa forma, uma motivação impura não é um problema sério, mas ao mesmo tempo é necessário deixá-la ir e substituí-la por uma motivação pura. Então, feito esse preâmbulo inicial, o Trango Rinpoche já começa a dar orientações aqui sobre como estudar esse texto e como se comportar como um praticante, né? Se vocês olharem, se vocês recuperarem, na instância 3, o Jamgon Kongtrul vai dizer o seguinte: enquanto, instância 3, né, no meio dela, enquanto você tiver essa chance, né, que chance ele se refere? Você tem agora uma preciosa existência humana, tão difícil de encontrar, você foi aceito por um professor, você busca a quintessência profunda dos ensinamentos, você pode escolher um guru. E aí ele está dizendo, enquanto você tem essa chance e todas as condições favoráveis ao Dharma tenham sido acumuladas nessa vida, para nós, né? Vocês estão aqui recebendo os ensinamentos, possuem uma preciosa existência humana, respeitam o Dharma e daí por diante. Enquanto você tiver essa chance e todas as condições favoráveis ao Dharma tenham sido acumuladas, ainda que você não realize o benefício de outros, pelo menos pratique para seu próprio benefício. O Jamgon Kongtrul vai dizer isso no início. E a gente já fez referência a isso. Poxa, isso parece meio estranho, né? A gente sempre fala de alcançar a iluminação. Eu busco alcançar a iluminação, ou busco alcançar o estado de Buda, para que eu possa conduzir todos os seres ao estado de Buda. Essa deve ser a motivação, a bodhicitta. O Jamgon Kongtrul fala aqui de cara, olha, ainda que você não realize o benefício dos outros, pelo menos pratique para seu próprio benefício. Veja, o que ele está querendo dizer aqui é você pode concretamente não beneficiar os outros, ainda que você queira,
mas pelo menos pratique para seu próprio benefício. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não é que você pode ter uma motivação mais pobre e só querer se beneficiar a si próprio na prática. O que ele está dizendo é o seguinte, e é um pouco do que o Trungpa Rinpoche vai dizer: olha, essa motivação ela pode até existir no início, porque a experiência de realidade que a gente conhece mais próxima é a nossa mesma. Portanto, a experiência de sofrimento que eu conheço de forma mais próxima é a minha própria. E quando eu entro num caminho espiritual e daí por diante, é natural que num primeiro momento eu queira endereçar essa experiência de sofrimento que eu conheço de maneira muito próxima, né? A minha própria. É natural que seja assim. No entanto, é importante aos poucos, o que o Trungpa Rinpoche vai dizer, ir ampliando a natureza dessa motivação. Ainda que, como o Django Kongtrul Rinpoche diz aqui, ainda que ao final e ao cabo eu nessa vida não consiga beneficiar ninguém, o que né, assim, talvez do ponto de vista relativo você consiga, quando você pratica compaixão, praticações virtuosas e daí por diante. Mas nesse sentido último, talvez isso possa ficar numa situação um pouco mais questionável. Pratique o Dharma, porque isso, num primeiro momento, vai trazer um benefício para a sua própria prática. É isso que o Django Kongtrul está dizendo aqui, né? Ainda que você não realize o benefício de outros, pelo menos pratique para seu próprio benefício. Senão, na hora da morte, hora esta que é incerta, não há o que quer que seja que possa ajudar a não ser o Dharma. Então, pratique o Dharma. Isso vai trazer um resultado para o teu caminho espiritual. Talvez você ainda não consiga trazer esse benefício para os outros, mas o fato de trazer esse benefício para você já é uma grande vantagem. Comece por aí. Agora, não significa dizer que a tua aspiração não possa ir além do teu próprio benefício e alcançar os seres sem exceção. E é isso que a gente cultiva e repete toda vez que a gente vai fazer a prática. Mas o próprio Kalu Rinpoche já mencionou em alguns ensinamentos, ele diz, olha, essa bodhicitta genuína, ela leva tempo para você alcançar. Se você coloca como uma condicionante para a tua prática um coração plenamente aberto, que verdadeiramente se preocupe com a liberação do sofrimento de todos os seres, isso, num primeiro momento, pode, por mais paradoxal que possa parecer, se tornar, de certa forma, um obstáculo, porque você diz, bom, como eu não tenho esse coração já querendo a cessação do sofrimento de todos os seres, então, olha, acho que esse negócio de budismo e dharma e bodhicitta não é para mim, porque eu não tenho isso de antemão. Seria falso para a grande maioria das pessoas dizer, do fundo do meu coração, eu quero que todos os seres sejam livres de sofrimento. Porque como seres humanos, a gente tem as nossas mágoas, a gente tem as nossas angústias, as nossas raivas e daí por diante. E é preciso acolher essa condição de humanidade. E é isso que o Kalu Rinpoche quer dizer quando ele diz, olha, essa bodhicitta autêntica, de dizer eu pratico para liberar todos os seres do sofrimento, isso vem com o tempo. Não significa dizer que eu não posso ter simplesmente a aspiração de verdade ver todos os seres livres de sofrimento e daí por diante, ou eventualmente a aspiração de um dia se tornar alguém que deseja a cessação de sofrimento de todos os seres, entende? Não significa dizer que você não possa repetir isso toda vez que você começa a prática. No entanto, fique confortável com a constatação de que, às vezes, no início, isso pode parecer uma recitação um pouco mecânica e um pouco infundada na sua essência desse valor de forma pura. É o que o Kalu Rinpoche quer dizer com isso. Tudo bem. Está tudo certo.
No início, talvez você não tenha isso na sua motivação. Isso virá com a prática, que o Kalu Rinpoche vai dizer. Da mesma forma, a questão com o guru, sobre a qual a gente já falou outras vezes. Eu só posso praticar o budismo tibetano se eu tiver um guru, um lama e daí por diante. Então, eu tenho que sair correndo atrás de alguém que eu me coloque numa postura de total devoção e daí por diante. O Kalu Rinpoche vai dizer, olha, pera, não é assim. Não só o Kalu Rinpoche, né? Ensinamentos vi ensinamentos do Dalai Lama dizendo, às vezes levam 12 anos para você de verdade encontrar alguém no caminho ao qual você possa estabelecer essa relação de profunda devoção autêntica e daí por diante, e chamá-lo de guru, de meu mestre, e daí por diante. Isso leva tempo. Essa devoção pura, portanto, ela não pode ser a condição para você entrar no caminho. Ela é o resultado, que o Kalu Rinpoche vai dizer. É no caminho que você vai... É no caminho de prática, por meio do qual você vai compreendendo o conteúdo profundo dos ensinamentos do Buda, que você vai naturalmente assimilando essa ideia de devoção pelo mestre. Portanto, isso é mais resultado do que condição. Não significa dizer que nesse caminho você não possa ter referência de pessoas que te inspirem. E, portanto, no início, como eu não tenho um lama, como eu não tenho um mestre e tal, eu, quando faço a visualização e daí por diante, eu visualizo o Dalai Lama, ou eu visualizo o Cherenzi diretamente, porque eu não tenho ainda alguém ao qual eu consiga me relacionar nessa condição devocional ao qual os textos fazem referência. Tudo bem, que o Kalu Rinpoche vai dizer. Porque isso vai vir com o tempo. Da mesma forma, essa aspiração, né, autêntica de praticar com o propósito de cessar o sofrimento dos outros seres, quase que abdicando de uma preocupação consigo mesmo, isso virá com o tempo. Não significa dizer que você não possa, desde já, aspirar ser essa pessoa que aspira à cessação do sofrimento de todos os seres, e por isso exercitar a bodhicitta relativa, né? E fazer as práticas que vão, aos poucos, conduzindo ao desabrochar de um coração plenamente compassivo. Por isso a importância das práticas relacionadas à etapa de criação, que estão assentadas no conceito de estudo, reflexão e prática. Ficou claro esse encadeamento, gente? São várias considerações preliminares, porque aqui ele está introduzindo o texto, mas acho que são importantes para a gente seguir à vontade, com o coração leve, no aprofundamento de um texto dessa natureza. Tá? Então, o Trungpa Rinpoche vai dizer... Ao examinar a sua mente, algumas impurezas que você pode descobrir na sua motivação para o estudo e a prática são a competitividade, a arrogância e o egoísmo. De certa forma, uma motivação impura não é um problema sério, é o que eu estava dizendo, é natural. Mas, ao mesmo tempo, é necessário deixá-la ir e substituí-la por uma motivação pura. Então, exercite isso, ainda que você reconheça, como todos nós reconhecemos, incluindo a mim mesmo, que a minha motivação ela não é 100% do tempo pura. Tudo bem, mas é importante aos poucos deixar isso ir e substituir por uma motivação pura. Uma motivação pura é a motivação de desejar estudar e praticar para que então possamos beneficiar tanto nós mesmos como os demais. Veja a associação, portanto, que o Trungpa Rinpoche faz com esse processo de amadurecimento da motivação baseada no estudo, reflexão e prática. Considerando que, em geral, estamos sobretudo focados somente em nosso próprio benefício, é especialmente importante enfatizar a aspiração de beneficiar os demais. Porque, veja como há uma sabedoria desde o início no estabelecimento da motivação, da prática. Na medida em que eu vou dissolvendo, né, abrindo mão dessa preocupação tão autocentrada e incluindo
outras pessoas nessa minha motivação, eu vou dissolvendo a apreensão egocêntrica. Não do ponto de vista discursivo, de que essa realidade, essa percepção da realidade a partir de uma lógica de dualidade, ela é ilusória e tal. Veja, isso tudo que eu estou falando está aqui, ó, um discurso. É preciso trazer para o nível do coração, baixar, fazer descer essa compreensão que é do campo discursivo intelectual para ser do nível experiencial. Por isso que a gente fala em corpo, palavra e mente. Fazer isso verdadeiramente chegar na mente. Então, quando eu estou dizendo, essa percepção de realidade baseada na lógica de dualidade, ela é ilusória e daí por diante, muito discurso, muito intelecto aqui, né? Mas quando eu coloco isso em prática, quando, portanto, eu assumo uma postura diante da vida desinvestida de uma preocupação só comigo e voltada na preocupação com o outro, eu vou dissolvendo aos poucos uma postura diante da vida preocupada com o eu e voltada ao benefício único e exclusivamente do outro. Então, é um primeiro passo para ir dissolvendo essa noção de dualidade. Ainda que haja um pressuposto de haver um eu e um outro, na medida em que eu deixo de lado a preocupação consigo e simplesmente me volto ao bem-estar do outro, uma primeira fissura na noção de dualidade começa a ser praticada. Por meio do esvaziamento da preocupação com o eu, portanto, de um esvaziamento, de uma apreciação da realidade a partir de um eu que percebe a realidade. Eu simplesmente estou preocupado na sensação do sofrimento do outro, de minimamente proporcionar ao outro um prato de comida. Cadê o eu nessa hora? Quando essa motivação é autêntica, não quer nem saber. Você vê uma pessoa em situação de sofrimento e simplesmente está voltado a ela. Portanto, essa apreensão da realidade, ela aos poucos vai se dissolvendo. Essa apreensão da realidade baseada no eu, egocêntrica e daí por diante. E é aquilo que ele vai dizer, né? Considerando em geral que estamos sobretudo focados somente em nosso próprio benefício, é especialmente importante enfatizar a aspiração de beneficiar os demais. Mesmo quando desejamos beneficiar, e aí ele começa a ampliar, né? Mesmo quando desejamos beneficiar outros, tendemos a restringir esse desejo a alguns poucos outros, tal como nossa família e amigos. O desejo de beneficiar alguns poucos outros não é uma motivação impura. É pura, mas no contexto das diversas motivações puras, trata-se de uma motivação consideravelmente melhor. Já é um primeiro passo. Eu considerar as pessoas que eu amo mais próximas e daí por diante. Mas a ideia é expandir ainda mais esse conceito, né? Aqui estamos tentando desenvolver a motivação de praticar e estudar para o benefício de todos os seres que preenchem o espaço, uma vez que todos os seres, sem exceção, desejam ser felizes e estar livres do sofrimento, mas lhes falta o conhecimento necessário que possibilitará a realização desses objetivos. Veja só. Mas lhes falta o conhecimento necessário que possibilitará a realização desses objetivos, assim como falta a nós mesmos, né? Então, se você tem a motivação de estudar e praticar e fazê-lo para poder estabelecer todos os seres, sem exceção, num estado de felicidade, esta motivação é não somente pura, como também vasta em seu alcance. E é isso que a gente tem que ter, é isso que os mestres ensinam como postura inicial para entrar no caminho de prática, a postura inicial que deve encharcar o nosso coração. Para que logo de saída eu já comece a dissolver um pouco mais essa preocupação com o eu, essa apreensão egocêntrica e daí por diante. Então, ele traz aqui na introdução essa consideração inicial da motivação.
Não obstante as considerações que o Kalu Rinpoche e outros mestres já trouxeram sobre isso, de que o próprio Trangu Rinpoche, de que no início é difícil a gente reconhecer em si próprio uma autêntica motivação pura, é preciso seguir esse caminho gradual. No início, uma postura autocompassiva, sim. É natural que você inicie o caminho pensando na cessação do seu próprio sofrimento, e aos poucos vai expandindo isso para as pessoas mais próximas, e depois para os seres em geral. Isso vai levar tempo. A motivação pura, autêntica, que verdadeiramente se volta para a cessação do sofrimento de todos os seres, ela só vai verdadeiramente amadurecer num praticante quando ele alcançar o nível de Bodhisattva, o primeiro bhumi, a primeira terra. Então é natural que isso leve tempo, mas não significa que eu não possa praticar a bodhicitta da aspiração, que eu aspire a alcançar essa condição, onde naturalmente meu coração desabrocha e eu passo, portanto, a olhar para todos os seres sem exceção como objeto da minha compaixão, da minha profunda aspiração de cessação de sofrimento. Isso pode estar embutido na minha motivação desde o início da prática de alcançar o estado de Buda para poder conduzir todos os seres ao estado de Buda, tá? Prática essa que, como a gente vai ver, vai ser assentada no estudo, reflexão e prática, tá bom? Então, feita essa introdução do Trangu Rinpoche, eu só vou fazer aqui a leitura do primeiro parágrafo que ele traz aqui, justamente introduzindo essa noção dos 8 pontos essenciais para se abordar o caminho, né? Porque o texto, né, a tradução do texto é os pontos essenciais de criação e conclusão que beneficiarão o iniciante que entrou no caminho. Esse é o título do texto, né, que a gente estuda, o Kedzo. Bom, então, quais são os pontos essenciais para que eu possa abordar, entrar em contato com esse caminho? O Trangu Rinpoche vai dizer: nosso texto inicia com a explicação sobre os 8 pontos essenciais para abordar o caminho. Quais são esses 8 pontos essenciais? Adquirir certeza no Dharma, renúncia, compreensão do que é o Dharma, então visão, meditação, conduta e fruição, definição de criação e completude, fé e devoção, visão pura, as 2 verdades e a compreensão das qualidades dos caminhos. Então, compreensão, aliás, adquirir certeza no Dharma, é o primeiro ponto fundamental para abordar o caminho. Segundo, a renúncia. Terceiro, compreensão do que é o Dharma. Quarto, definição de criação e completude. 5, fé e devoção. 6, visão pura. 7, compreensão, né, o estudo das 2 verdades. E 8, a compreensão das qualidades do caminho. E isso, de certa forma, vai estar detalhado, como eu mencionei para vocês, a partir da instância 5 até mais ou menos a instância 11. São mais ou menos 5, 6 instâncias que vão abordar de forma digamos, discursiva aqui, né, esses 8 pontos que o Trangu Rinpoche organiza didaticamente para a gente poder abordar esses ensinamentos, tá? A instância 5, como eu falei para vocês, é essa que a gente já leu, né? Foi a que a gente leu hoje no início dos ensinamentos, e ao qual o Trangu Rinpoche faz referência como sendo o primeiro ponto essencial para se abordar o caminho, que é adquirir certeza no Dharma. E a essência dessa estrofe aqui, como eu já li para vocês, e na semana que vem a gente vai ler de novo, é apresentar esse caminho na perspectiva dos grandes praticantes que não precisam fazer estudo, reflexão e prática, pela conexão que eles já têm com os ensinamentos, e todos nós outros
que precisamos, para adquirir certeza, como sendo o primeiro dos pontos essenciais para se abordar o caminho, para se adquirir essa certeza, estudar ou escutar o Dharma, refletir sobre ele e praticar, tá? A gente vai ler na semana que vem de novo essa instância número 5, e aí o Trango Rinpoche vai explicar como é que é feito esse estudo, como a gente no budismo Vajrayana manuseia o estudo e faz a escuta desses ensinamentos, o que são os textos que dizem respeito às palavras do Buda diretamente, que são os sutras, o que são os textos que são os comentários dos ensinamentos do Buda, que são os shastras. E aí o Trango Rinpoche vai dizer, olha, no budismo Vajrayana, a gente vai estudar muito mais os shastras do que os sutras. E aí você pode se perguntar, mas puxa, por quê? Por que eu não vou direto nas palavras do Buda para fazer esse estudo e a reflexão e a prática? E o Trango Rinpoche vai explicar o porquê disso. Por que a gente aborda primeiro no budismo Vajrayana, no budismo tibetano, fundamentalmente a gente vai abordar os comentários dos grandes mestres sobre os ensinamentos do Senhor Buda. Ele vai explicar tudo isso para a gente se sentir à vontade nesse percurso que se inicia com estudo, reflexão e prática. Por exemplo, gente, só para não deixar isso muito solto, o texto que a gente está estudando do Django Control Rinpoche, ele é um texto de um grande mestre. Nós não estamos estudando aqui as palavras do Buda. Nós vamos estudar um texto do Django Control que organiza os ensinamentos do Senhor Buda. Tipicamente, o que a gente vai fazer aqui, portanto, nesse percurso todo, é estudar os grandes mestres que apresentam de forma didática as palavras do Senhor Buda. O texto vem de uma forma didática, ele vem organizado com uma metodologia que talvez torne mais acessível a compreensão profunda das palavras integrais, digamos, do Senhor Buda. Então, o Trango Rinpoche vai trazer para nós aqui algumas explicações da maneira como a gente faz o estudo ou a escuta dos ensinamentos do Senhor Buda para refletir a respeito deles e aí colocá-los em prática nas diferentes formas de praticar o budismo, como a gente tem no budismo tibetano, na nossa linhagem, especificamente Champakage. Tá bom, gente? Queria saber se vocês têm alguma dúvida. É uma primeira explicação bastante teórica e daí por diante, mas acho importante para a gente seguir uma metodologia segura na abordagem de um texto tão profundo quanto esse texto do Django Control. Ficou claro, pessoal? Então é isso. A partir da semana que vem, como eu mencionei aí no início dos ensinamentos, a gente retoma, então, as práticas e os ensinamentos de forma presencial no KPG. Quem está acompanhando de forma online não vai ter nenhum prejuízo. O que a gente vai fazer é um ensinamento híbrido. Os lamas vão estar lá dando os ensinamentos, das 8h30 às 10, intervalo para o chá, das 10 às 10h30, como sempre foi, e depois o lama Sonan assume as práticas das 10h30 ao meio-dia, mas nos ensinamentos que vão ser dados das 8h30 às 10, que é o horário que a gente tem dado aqui, né, os ensinamentos online, o que vai ter é uma câmera transmitindo pelo Zoom, como a gente está fazendo agora, os ensinamentos para quem está em casa. Então, o pessoal que está lá no KPG vai acompanhar presencialmente, vocês que não puderem, né, por questão de distância ou por alguma situação concreta, não puderem estar lá no KPG, vão poder continuar acompanhando normalmente os ensinamentos como a gente vem fazendo ao longo dos últimos 2 anos. Mas é uma alegria poder reencontrar a Sangha com a sensação de segurança agora de que os riscos da pandemia estão bastante minimizados. Tá bom, gente? Então vamos fazer a dedicatória. Graças a essa virtude,
tendo realizado o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.